Olá, sou Maria Cleide Bezerra de Souza. Estou aqui para falar como que eu fiz a minha arena cultural, né? O trabalho de finalização do curso de licenciatura em música da Uninter. Então, eu tinha que fazer um levantamento de um problema social logo regional. Então, eu visitei comunidades carentes do Jardim Aeroporto e constatei os fatos ao visitar essas famílias. Levei um questionário, né, para eles responderem e também autorização de divulgação de imagens. E em seguida eu convidei colegas que cantam comigo na igreja, né? O seu José, ele toca violão e canta, e o Wilson toca percussão. Logo eles aceitaram de imediato. Então, o seu José já foi até escolhendo o repertório, né? E eu tive que escolher minhas músicas também e aceitar as deles, não ele não ia me ajudar. Então, como eu precisava que ele me ajudasse, então eu tive que aceitar o repertório também, as músicas que ele escolheu. E aí, marcamos o ensaio, fizemos 3 ensaios, e num desses ensaios eu já levei também o papel para autorização de divulgação de imagem, né, para ele assinar o documento. Ele e o Wilson assinaram o documento, então as autorizações já estavam em dia. Então, o passo seguinte seria onde que eu vou fazer, qual local. E aí foi assim, foi um problema, porque aí eu fiquei pensando onde que eu vou fazer, como que eu vou fazer e tudo. Visitei, fui no bairro, falei com a Josi, que foi uma pessoa que me ajudou muito também, que ela tem um projeto lá na comunidade. E aí vai olhando tudo, qual é o melhor local, e aí acabei não decidindo fazer lá no Jardim Aeroporto. Mesmo porque se eu quero chamar atenção, se eu queria chamar a atenção das autoridades e da população, né, iria chamar a atenção só do pessoal do bairro, né, que não era interessante. Então, eu pensei no parque, né, tem um parque raia aqui próximo da minha casa, fui lá visitar o parque, e ao visitar o parque, falei com o pessoal da administração, né, os guardas que cuidam do parque, eles me falaram, olha, vai na infraestrutura e lá a senhora solicita, porque tem que ter a documentação. E aí eu procurei o Marcos lá, que como ele me falou, da Secretaria da Infraestrutura de Ribeirão Preto, e aí eu fiz a solicitação, porque é tudo online, hoje é tudo online, né? É Ribeirão sem papel. Então, eu fiz a solicitação online, foi autorizado tudo legalizado, recebi autorização para fazer o evento. Só que para eles autorizarem, eu teria que ter um objetivo social, né? E tinha, né? No caso, tem o objetivo social. Então, aí foi aceito e autorizado. E em seguida, com essa autorização em mãos, aí eu pensei, e agora? Só que assim, foi autorizado, mas não o parque que eu queria, que era o Parque Raia, porque já estava já lotado, né? Não tinha espaço para a data que eu queria. Mas aí tinha o Parque Curupira, que é o parque mais, assim, é um parque maior que Ribeirão, um parque mais, assim, não é muito visitado, mas visitado é o Parque Raia. Mas o Curupira é o parque mais antigo. E é o coração de Ribeirão, né? É muito lindo o parque. Então, eu já fiquei feliz de fazer lá. Aí, ao decidir o parque, né, que seria o Parque Curupira, aí veio outro desafio. Eu fui visitar o parque para ver as condições, né, de como que eu ia fazer para colocar o som, para instalar o som, onde que ia ser, né? Eu tinha andado já no parque várias vezes, mas eu nem tinha percebido que tinha um palco, né? Lá no parque. E na frente do palco tem um lago, né? Então, assim, no meio do verde, eu já amei, né? Porque, assim, foi no meio da natureza, então foi legal isso. E aí, fui lá, falei com a administração do parque e fui ver as condições, se tinha tomada, onde que tinha, como que era, fui ver. Aí constatei que a tomada lá de ponto de energia era 220 e os instrumentos que o seu José ia me emprestar para o som, né,
era 110. Então aí surgiu mais um problema. E agora, como que eu vou fazer, né? E aí é, eu decidi alugar, né? Alugar os instrumentos. Aí procurei na internet, fui lá, fiz um contratinho de aluguel para um som para 2 horas, 2 horas de show, né? E o rapaz se prontificou de ir lá montar o som. E aí ele se responsabilizava lá com a instalação, que é 220. E esse teve um custo, né? Esse valor. Teve um valor, um custo aí. E aí eu pensei, bom, eu não gosto de depender dos outros, principalmente quando a gente precisa, é difícil achar alguém que esteja pronto a nos ajudar. Então eu decidi, eu vou pagar um fotógrafo para fotografar. E tinha um fotógrafo que eu já conhecia, de uma outra instituição. Falei com ele, expliquei, falei que era para esse projeto, aí ele cobrou um valor simbólico e foi lá fotografar para mim. Então já estava resolvido também a questão do som, a questão do fotógrafo, e aí faltava a questão da divulgação. Como que eu ia fazer essa divulgação? E aí eu procurei o Polo, Jardim Paulista, e o Douglas foi muito gentil e me ajudou a usar o Canvas, que eu não sabia como que fazia, né? Mas aí eu fui aprendendo, aprendi assim na raça, fiz assim, o panfletozinho de divulgação e divulguei nas redes sociais, nos grupos que eu tenho aqui de Ribeirão. Inclusive tem grupos grandes assim de fotografia de rua, grupos de funcionários da prefeitura, grupos que têm muitos membros, né? Então, e nas colegas, né, do trabalho, lá onde eu trabalho, e também alguns conhecidos e amigos também. Convidei conhecidos, amigos, e aí já estava tudo convidado, né? Então já material de divulgação, ok. E aí, o que que falta agora, né? Então falta. A intenção era levar as famílias com as crianças para passar uma manhã de lazer e ouvirem a música, né? E aí, para levar essas famílias e essas crianças, eu teria que conseguir um transporte e eu também queria fornecer um lanche, né? Já que eles não têm muitas condições né, de alimentação e transporte. E aí a Josi conseguiu para mim um micro-ônibus para transportar o pessoal e ela se prontificou de reunir o pessoal e levar até o parque. Já foi assim, maravilhoso. E aí, com as minhas colegas lá do trabalho, lá da escola que eu trabalho, escola municipal, eu consegui algumas colegas que doaram todinho, bolo, biscoito para a gente fazer o kit lanchezinho para eles lá. Foi assim, abundante, até sobrou, foi maravilhoso. E aí, bom, aí já estava tudo já resolvido, né, decidido. Mas aí, e aí eu estava naquela tensão, né? Primeira vez que eu estou fazendo esse evento, a primeira vez que eu faço isso, então, assim, estava ansiosa, né? Convidei, divulguei, né? Achei que eu sempre sonho acima do que, né, do real. Então, sonhei que fosse bastante gente, que fosse muita gente, né? E que também tive que providenciar uma mesa para recepção dos alimentos. Também colocar lá também fazer um materialzinho de divulgação para as pessoas quando entrassem no parque saberem do que se trata, né? Que aquilo que estava acontecendo, né? Então fazia parte do projeto e tal. Porque como eu que estava organizando tudo e eu também que tinha que cantar, né, junto, então, assim, tava muita coisa para mim fazer, né? Então, teria que ter mais alguém para assessorar. Mas como eu não tinha ninguém, não podia contar com ninguém, então eu tive que fazer tudo na raça, sozinha. E aí, o seu José, no dia. Também no parque, como o palco fica bem lá dentro do parque,
tinha que entrar com o carro para levar os instrumentos. Só que para entrar com o carro teria que ser com escolta, né, do pessoal do parque, porque tem um pessoal, né, caminhando no parque e para não ter atropelamento, essas coisas. Então, tudo tem que ser, né, tinha que seguir o regulamento do parque. Então, mas aí tudo ocorreu bem e foi, assim, foi maravilhoso o show, né? Teve uns contratempos, assim, de tonalidade da música na hora, o seu José trocou um pouco, às vezes teve uns errinhos também, teve uns contratempos, mas, assim, de um modo geral, foi maravilhoso, assim, foi uma manhã maravilhosa para mim, principalmente quando eu vi o pessoal chegando, né, com as famílias, minhas colegas que foram também com as crianças, e as crianças brincaram, muitas não conheciam o parque, e as pessoas que estavam caminhando no parque também gostaram muito da música, muitos até, assim, ficaram encantados, né? E de longe, porque o palco ficava um pouco longe, né, da pista de caminhada. Mas, assim, foi maravilhoso, em meio à natureza, estava um sol lindo, maravilhoso, os pássaros, até o fotógrafo registrou uma foto linda de pássaro lá. Então, assim, foi um evento maravilhoso, que valeu a pena todo o esforço que eu fiz. E o mais importante, como eu pedi 1 quilo de alimento não perecível, eu achei que ia muita gente, né, que ia ter muito alimento, mas não teve. Foi poucos alimentos, foram poucas pessoas, mas mais ou menos umas 30 pessoas, né, que eu tinha contado com mais, né, mas foram poucos alimentos que eu recebi, mas aí teve um casal que, assim, insistiu porque queria ver o Pix para mandar Pix. Como eu não tinha colocado o número de Pix, porque eu não tinha intenção de pedir dinheiro, né? Era só o alimento. Então, mas aí no meio do show, a Josi, que estava acompanhando o pessoal, veio falar comigo que a pessoa estava insistindo porque ela queria doar, e ela queria doar R$ 1.500. E aí, bom, na hora eu falei, ó, então, aí eu dei o número do meu Pix, né? Aí a pessoa doou R$ 1.500. E aí eu fiquei super feliz, porque aí no dia seguinte eu fui ao supermercado e comprei cestas básicas e levei lá para as famílias. E assim, me senti muito honrada de ter feito assim esse trabalho e de ter esse fruto, né? De ter ajudado essas famílias, não só de passar uma manhã com as crianças num parque, né? É um parque que eu considero o coração de Ribeirão, né? Inclusive, eu tinha pensado no começo da música, não começar com a música, mas começar com a batida, como se fosse um pulso do coração, né? Então, mas aí não aconteceu assim como eu planejei, né? Mas era essa a minha intenção, porque o projeto estava nascendo, né? E eu comecei falando sobre o projeto, né? O nascimento do projeto e qual era o objetivo do projeto. E, assim, eu senti que estava mesmo nascendo a criança, né, a pulsação. Isso foi maravilhoso. E é isso que eu tenho para relatar para vocês. Mas aí, não contente com isso, eu queria fazer no Parque Raia, porque aqui é próximo da minha casa. E ao falar do Parque Curupira, quando eu ia divulgar, eu sempre tinha um ato falho que eu queria falar o Raia, mas era o Curupira. Então, mas aí eu falei, não, mas aí eu quero fazer no Parque Raia também, né? E ao final do evento, o pessoal, todo mundo agradeceu, inclusive o pessoal que trabalha no parque também, falou: ah, venha mais vezes, se eu soubesse, tinha trazido alimentos. É porque eles não deixam divulgar muito, né? Assim, no parque, né? Não pode ter panfleto, não pode ter. Tem umas regras que a gente tem que cumprir. Então, mas assim, e aí eu queria fazer no Raia, no Parque Raia. E aí eu planejei uma data para o Parque Raia, mas aí teve um contratempo, falou, eu não posso, outra, eu não posso. Bom, eu acabei desmarcando. E aí, mas eu fiquei sabe, com esse sentido, eu quero fazer no Parque Raia. E aí eu consegui reservar o parque com antecedência, né, para fazer em outra data. E aí, para fazer no Parque Raia, eu já tinha um pouquinho de experiência, né?
e lá não podia ser no palco, porque o palco está interditado. Então, foi feito logo na entrada do parque, tem uma área coberta, então eles disponibilizaram essa área. E aí o seu José e o Wilson não pôde tocar para mim, porque eles tiveram um outro compromisso, e eu já tinha reservado o parque, e eu falei, não vou desmarcar, porque eu já desmarquei uma vez, não vou desmarcar a segunda. E aí eu convidei a Melissa, minha colega também de faculdade, para tocar, porque, assim, na hora eu canto e toco, né? Mas na hora da emoção, assim, eu me senti insegura de eu assumir sozinha, né? E se chegasse muita gente lá, como que eu ia reagir? Então eu não queria arriscar. Então eu convidei a Melissa para tocar e a gente cantar junto, ou eu cantar e ela tocar. E a Melissa se prontificou. Só que assim, depois ela teve um compromisso que ela não pôde desmarcar, e aí eu fiquei da mão novamente. Aí o que aconteceu? Ela me indicou um aluno dela e para ele tocar, porque ele toca violão e piano. E aí eu combinei com ele, né? Paguei um cachezinho de R$ 120, né? Eu tinha combinado 100 e ele aceitou. Mas aí, como eu precisei, eu falei, não, mas a gente vai ter que fazer um ensaio. Como eu combinei um ensaio com ele antes, aí eu dei mais R$ 20, então ficou por 120, ele foi lá. Mas assim, foi maravilhoso porque, é, assim, eu consegui cantar melhor, mais tranquila, porque eu já tinha mais experiência, né, também. Em algumas músicas até teve uns contratempos também, mas foi legal. Mas uma coisa que, assim, que eu senti foi que não tinha palco. E eu gosto de palco, então não ficou tão bom. Então eu prefiro o palco. Então eu sou uma cantora de palco. Já defini minha carreira. Então é isso, tá? Então espero ter um próximo palco para cantar e que seja mais organizado e que não conte só comigo, que tenha mais gente por trás me ajudando a realizar esse sonho meu, que é cantar num palco para um público. E é isso, tá? E é essa a minha experiência. Espero que sirva para quem esteja assim procurando um rumo para fazer esse trabalho e ajude. É isso.